Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez na presença do nosso Deus, para juntos buscarmos a sua face, engrandecermos o seu nome e o adorarmos na beleza da sua santidade. O Senhor nosso Deus é um Deus vivo. Ele não pode ser cultuado por aqueles que estão mortos, pois o Senhor não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E nesta manhã, você que está vivo, né, você que crê, você que tem a esperança da vida eterna, estejamos juntos por alguns momentos. Essa live vai ser rápida, tá, pessoal? Não vou poder me demorar hoje. Então, desde já, eu quero agradecer ao Senhor, pedir a direção do Espírito Santo. Deixamos morrer agora toda a carne, todo o ego, toda a pretensão carnal, todo o individualismo, e deixamos fluir a palavra viva, a palavra que é eterna, que é imparcial. Nosso Deus não faz acepção de pessoas, e todos nós, diante dele, somos iguais em direitos e deveres. Nós adoramos a Ti, Pai, na bênção, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Altamira Zil, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Bom, amados, nessa manhã, falando, né, para a gente começar a semana aí, na unção do Espírito Santo, né, falando sobre louvor e adoração, eu quero primeiramente fazer uma breve diferenciação para os irmãos, né, a visão que eu tenho do louvor e da adoração. Lembrando aos irmãos que, bom dia, Luana, seja bem-vinda. Lembrando aos irmãos que, como sou músico, né, já passei por muitas igrejas, já me envolvi com o ministério de louvor, que eles chamam de ministério de louvor nas igrejas. Então já tenho uma bagagem, né, não só o conhecimento da palavra, como também experiência, né, de participar aí dos ministérios de música na igreja. Eu até prefiro chamar ministério de música, se é que é ministério, né? Porque geralmente nem ministério a gente vê um conjunto, né, tocando na igreja, e dá-se o nome de ministério de louvor. Na verdade, pode ser sim um ministério, desde que ele seja reconhecido, né, que ele tenha algum peso, desde que a vida das pessoas envolvidas tenham ali algum testemunho, algum conteúdo realmente do Senhor, né? Porque você tocar um instrumento na igreja, isso a princípio não é nem louvor nem adoração. O louvor, na verdade, a gente poderia substituir a palavra louvor por elogio, tá? Porque você vai ver lá em Provérbios, né, no capítulo 31, quando fala da mulher virtuosa, a Bíblia diz assim: seu marido a louva, dizendo, e aí ele faz o elogio, né? Muitas procedem virtuosamente, mas a todas sobrepujas. Porém, a gente tem que lembrar que o elogio sem conteúdo, da parte de quem elogia, ou da parte de quem é elogiado, se torna o quê? Bajulação, né? Se torna adulação. Por exemplo, se eu elogio uma pessoa, mas eu estou fazendo aquilo por interesse ou da boca para fora, isso não é um louvor verdadeiro. Se eu faço com sinceridade, mas aquela pessoa não tem aquilo que eu estou elogiando, né? Então acaba sendo uma bajulação do mesmo jeito, acaba sendo uma espécie de adulação, onde você faz para conquistar um favor de alguém ou alguma coisa, né? Então as pessoas muitas vezes confundem muito isso, ou não querem saber a verdade, né? Tem medo de encarar a verdade, porque o louvor não é bajulação, pessoal, mas é elogio. O louvor é quando você realmente exalta os feitos do Senhor, seja através da música, seja através de palavras, né, de declarações que você faz ao Senhor.
Agora, qual é o louvor que Deus recebe? O louvor que Deus recebe é aquele que vem do coração. E quando eu falo do coração, não estou falando de sentimento a princípio. O sentimento acompanha, mas o louvor que vem do coração, né, o coração que eu falo é o mais íntimo do nosso ser, que envolve também, obviamente, a nossa consciência, que envolve o nosso entendimento. O nosso culto é um culto racional. E quando eu digo racional, não quero dizer um culto frio, né? Você pode adorar Deus na igreja, você pode louvar, né, com um certo entusiasmo, desde que isso não perturbe a ordem do culto. Eu não sou contra a pessoa ter algumas manifestações, né, emocionais no culto, porque às vezes você está realmente alegre no Senhor, então é bom. Esse louvor oferecido é uma bênção, né? Mas se esse louvor ele não for de coração, e se ele não for real, ou seja, se ele não tiver a ver com a palavra de Deus, então não passa de bajulação. Não sei se os irmãos estão entendendo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do casal mais uma vez, porque a nossa relação com Jesus é sempre uma relação figurada pelo relacionamento do próprio casal, homem e mulher. A Bíblia diz que Cristo é o noivo e nós somos a noiva do Cordeiro. Então, se nós somos a noiva do Cordeiro, figuradamente, então nós somos casados com Jesus, né? Uma aliança de sangue, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Essa aliança ela passa por uma entrega de ambas as partes. Se há uma entrega de ambas as partes, então existe sinceridade, existe amor, existe alegria, existe confiança, fidelidade, né? Existe todo ali um conjunto de coisas que vão resultar no que a Bíblia chama o amor. O amor é o fruto por excelência, o amor de Deus, né? Obviamente. Ele é o fruto por excelência, ele é a essência da vida. A essência da vida de Deus é o amor. Então, quando há essa união, quando há esse relacionamento, quando a esposa elogia o marido ou o marido elogia a esposa, dentro desse contexto, é algo maravilhoso, é algo prazeroso. Mas, por exemplo, se o marido vive em adultério, traindo a esposa, e fica elogiando, na verdade, esse elogio ele pode ter qualquer outra intenção, menos realmente louvar aquela pessoa. O louvor, pessoal, quero que os irmãos entendam que o louvor ele é um elogio verdadeiro, autêntico, sincero, sem interesse, sem segundas intenções. Eu já vi igreja que as pessoas dizem assim: vamos louvar o Senhor, irmãos, vamos louvar o Senhor, porque enquanto os louvores sobem, as bênçãos descem. Quer dizer, pode até estar certo, depende da intenção de quem falou, mas olhando assim, fazendo uma análise fria da frase, é estranho. Porque as bênçãos de Deus não são compradas com louvores, porque nós não podemos ser bajuladores do Senhor. Jesus mesmo falou: por que me dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, se você diz Senhor, Senhor, mas não faz o que Jesus manda, isso não é louvor. Agora, significa que para louvar você tem que ser uma pessoa perfeita? Claro que não. Você não tem que ser uma pessoa perfeita para louvar, mas você tem que ser uma pessoa sincera. Você tem que ser uma pessoa que tem uma fé e um interesse verdadeiros de adorar o Senhor. Jaraguabes, bom dia. Essa luz aí você pode ficar com ela, te agradeço que eu já tenho a minha. Mas bom dia, né? Deus te abençoe, boa semana. Bom, então, pessoal,
esse elogio que a Bíblia fala, que é o louvor. Oi, Maria Rita, bom dia, querida. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Esse louvor que a Bíblia fala, então, né, é um elogio que a gente faz ao Senhor, mas dentro do que realmente o Senhor é. Até mesmo o louvor que agrada a Deus, ele tem que ser coerente com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela revela o caráter do Senhor para nós, revela os feitos de Cristo na cruz, os ensinamentos. Então, quando eu louvo ao Senhor, eu louvo segundo a palavra. Né? Eu não posso inventar uma coisa da minha cabeça e achar que é um louvor. E o louvor passa por essa sinceridade, como eu disse. Não adianta você elogiar o Senhor e viver de qualquer maneira. Né? Por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Então, o nosso louvor, os nossos elogios ao Senhor, eles são bem recebidos quando há humildade da nossa parte. Como eu disse, vou repetir, você não precisa ser perfeita para louvar o Senhor. O Senhor recebe o louvor de um coração sincero, quebrantado. Por que muitas vezes na tribulação, né, é interessante a gente louvar mesmo debaixo da provação, da tribulação? Porque na provação você louva até com mais sinceridade. Muitas vezes a pessoa, quando está com a barriguinha cheia, né? Oi, Analice, bom dia, querido, seja bem-vindo. A pessoa, quando está com a barriguinha cheia, a vida tá indo, né, suportável, a pessoa às vezes faz aquele louvor meia boca, né, só lá na igreja, tem um irmão lá, um grupinho lá tocando, cantando, aí você canta junto, o pastor manda bater palma, né, vamos lá, irmãos, né, erguei as mãos e dai glória a Deus. Aí você vai na onda, mas isso não é o louvor. O louvor pode acontecer naquele momento? Pode. Você pode estar cantando com toda a sinceridade do seu coração. Mas eu quero dizer assim, aquele movimento em si das pessoas tocando e cantando não significa que todo mundo ali está louvando ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O louvor é você elogiar o Senhor, assim como né, o marido lá de Provérbios 31, a Bíblia diz que ele louva a sua esposa, dizendo, muitas têm procedido virtuosamente. Aquele elogio dele é sincero. Se a mulher dele fosse uma mulher rebelde, teimosa, e ele falasse, muitas têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Isso não seria um louvor, pessoal. Ficaria evidente que tem algum interesse ali. Então as palavras que nós dirigimos ao Senhor, elas têm que ser fruto de uma fé verdadeira no Senhor. Tem que ser fruto de uma confiança, de uma gratidão, de uma dependência, né, humilde da misericórdia do Senhor. Porque em nós mesmos, nós não somos nem dignos de louvar o Senhor. Nós não temos a dignidade em nós para louvar o Senhor. Então, quando nós louvamos reconhecendo a obra do Calvário. Nós louvamos porque realmente sabemos que dependemos do Senhor. Se a pessoa se a pessoa vive como se Deus não existisse, então ela ainda não está madura, preparada para louvar de verdade. Agora, e a adoração? Vamos falar um pouquinho da adoração. A adoração é mais profundo do que o louvor. Porque a adoração é o ato de realmente viver para o Senhor, de servir o Senhor. Então, quando você obedece a palavra, quando você prega o Evangelho, né, com experiência, com vida, tudo isso faz parte da adoração. Adoração é um apegar-se, né, ao Senhor
como disse lá o mandamento, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mas adoração pode incluir louvor, mas adoração é algo mais profundo, no sentido de que ela é um apego, né, uma dependência total do Senhor. Quanto mais você depende do Senhor, quanto mais você confia naquilo que Deus falou, que Jesus fez na cruz, mais autêntico você é como adorador. Aí o adorador, ele louva, né? Então o louvar é o ato de você glorificar o Senhor com palavras, com canções. Então você pega, né, ou o seu instrumento, para quem toca um instrumento, ou você liga um rádio, ou você canta, né, a capela mesmo. O Senhor não está preocupado com isso, se tem ali um violão acompanhando, se tem uma bateria. Isso aí é para encher linguiça, né? Como se diz. É bonito? É maravilhoso. Mas nós só não podemos confundir as coisas. Não é sempre que alguém está tocando uma música, você pode falar, estou louvando, né? Inclusive tem muita gente que faz tanta confusão com isso, que fala assim, eu vou louvar um hino, eu vou louvar um louvor, né? Vou louvar um louvor, quer dizer, você está elogiando o hino, né? Você não está elogiando o Senhor. Não existe esse negócio de louvar um louvor. É como se o louvor, né, fosse ser ele elogiado em vez do Senhor. Então não é correto você falar louvar, vou louvar um hino. Eu vou louvar ao Senhor através do hino, né? Por meio do hino. E aí é bom que você analise, inclusive, a letra desse hino para ver se ele é bíblico, né? Tem muitas canções hoje que você ouve, você não sabe se está sendo cantada assim para uma namorada ou para Jesus. Então a gente tem que ter certos cuidados, né? Para a coisa não ficar banal demais. Mas o verdadeiro louvor, ele nem precisa da música em si. Quando você faz uma oração, né? Por exemplo, você levantou pela manhã, Senhor, eu te adoro porque tu és tão maravilhoso, Senhor. Eu te dou graças porque o Senhor é tão leal, tão fiel, tão puro. Você já está louvando, né? Se você faz isso de coração, você já está louvando o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, o seu louvor esteja na vossa garganta, né? Os altos louvores de Deus. E aí, pessoal, vai um segredinho para nós aqui. No Velho Testamento tinha muitas festas dos judeus, né, que eram feitas. A festa dos tabernáculos, a festa lá da colheita, a festa da Páscoa e tal. Você pode reparar que sempre que Israel estava em festa, louvando ao Senhor, nenhum inimigo invadia o território de Israel. Vocês já perceberam isso? Pode procurar lá na Bíblia que você vai ver. Você nunca vai ver uma festa de Israel interrompida por algum inimigo que invadiu. Porque quando o povo estava louvando ao Senhor, Deus não permitia que nenhum inimigo chegasse perto. E aí eu vou mais fundo. Nenhum inimigo vai chegar perto de você quando você adora o Senhor de coração. E vou mais longe. O Senhor é que controla os inimigos que vêm até você. Assim como não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade do Pai, assim o Senhor não permite que um inimigo sequer chegue até você, a não ser por permissão dele para tratar alguma coisa na sua vida. Então, quando você louva, quando você adora, amém, Maria Rita, você já está numa dimensão que você já está no esconderijo do Altíssimo. O verdadeiro louvor é quando você está envolvido ali, né, na oração, naquele momento, né, de adoração ao Senhor. Você está tão ligado em Deus que você se desliga dos problemas da terra. E o Senhor, se você olhar lá,
no Velho Testamento, o Senhor nunca permitiu que uma festa de Israel fosse interrompida. Todas as vezes que eles estavam cantando, louvando ao Senhor, a festa lá, por exemplo, dos tabernáculos, né? Eles acendiam aquelas tochas com a roupa velha dos sacerdotes, porque nem a roupa do sacerdote podia ser jogada fora de qualquer maneira, que representa a santidade, né? Então aquela roupa do sacerdote era usada, né? Eles rasgavam, depois que ela estava velha, eles rasgavam e usavam aqueles farrapos de pano para acender as tochas nas festas, e ali os homens cantavam. E as mulheres ficavam lá das janelas de suas casas. Oi, Kelly, bom dia. Seja bem-vindo, Kelly Salgado. Paz do Senhor Jesus. Os homens louvavam, adoravam o Senhor. Albuquerque, bom dia, graça e paz. E as mulheres ficavam nas janelas, né, vendo ali aquela festa. Então eles dançavam, eles faziam ali algumas acrobacias. É verdade, Annalise. O inimigo bate em retirada, exatamente. E nessa manhã eu quero que vocês, né, algumas pessoas ainda talvez não entenderam ou não pararam para pensar nisso, que vale a pena a gente louvar o Senhor. Vale a pena você já levantar o seu dia, já amanhecer o dia, né, já se levantando da cama, você trazer a memória, como disse Jeremias, né, quero trazer a memória aquilo que pode me dar esperança. Oi, Jaime, bom dia, irmão, seja bem-vindo. Então os elogios que você faz ao Senhor, eles têm que ser autênticos. Não quer dizer que você é perfeito, pelo contrário, muitas vezes a gente está cheio de imperfeições, mas a gente confia no amor do Senhor, que nos trata como filhos, e é por isso que nós elogiamos, é por isso que nós adoramos, né? O louvor, como eu expliquei aqui no início, agradecendo a Deus, o louvor, como eu expliquei aqui no início, é um elogio que você faz. Então, quando o marido elogia a esposa que ele ama, quando a esposa elogia o marido que ela ama, isso é louvor. Louvar é você reconhecer a grandeza que tem no outro, reconhecer as qualidades. Isso é o louvor, né? O louvor pode ser expresso numa simples oração, pode ser expresso numa música, num cântico, né? Você pode estar aí em casa, fazendo suas coisas da casa, por exemplo, lavando uma louça, e estar louvando ao Senhor. E isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Tipo assim, a música ela tem um aspecto muito, até parece mágico, né? De espantar mesmo. Tanto que a sociedade, mesmo aí fora, fala: quem canta seus males espanta. A música ela tem um poder de, como que, tipo assim, como se ela fosse um óleo, né, que você joga na engrenagem de uma máquina. Você tem um relógio, por exemplo, daqueles de parede, ou um relógio despertador, né, que tinha um tempo atrás. Agora está acabando, está ficando tudo eletrônico, mas não sei quem de vocês lembra, tinha aquele despertador, né, redondinho, que você punha na cabeceira da cama. É verdade, Maria Rita. E aí ele tinha um martelinho, né, que ficava... Aquele relógio, de vez em quando você jogava ali um óleo na engrenagem dele. Amém, aleluia, Fernandes. Então o louvor é como esse óleo, porque a nossa vida aqui na terra é cheia de luta, né? Cheia de tribulações. E você louvar o Senhor na tribulação, isso aí glorifica a Deus. Pois é, acho que todo mundo aqui que tem mais de 30 anos já teve um relógio desse, né? Então você tem assim essa questão do louvor que parte de um coração que confia no Senhor, né? Então você é um adorador porque você confia no Senhor, você serve a Ele, você vive, né, para Ele,
mesmo que você não seja perfeito. E o louvor é fruto exatamente de lábios que confessam o seu nome. Lá em Hebreus, no capítulo 13, o apóstolo fala assim, Jesus Cristo, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, se ele foi fiel a você no início, a ponto de te trazer para a luz, ele nunca vai ser infiel, ele nunca vai mudar, ele nunca vai te abandonar. Porque, veja bem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ontem ele te chamou. Hoje ele está trabalhando na sua vida, ele está pronto para te ouvir. Ouvir o seu louvor, ouvir o seu clamor, ouvir a sua petição, a sua súplica, a sua adoração. E eternamente, ele sempre vai estar na sua vida, nunca vai te abandonar. Não vos deixeis levar ao redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça. A graça de Deus fortifica o nosso coração. Porque sabemos que o Senhor faz chover sobre nós o seu amor, o seu perdão diariamente. Então é bom que o coração, em vez de você ficar aí atrás de doutrinas várias e estranhas, é o que ele está dizendo aqui, Porque bom, não faça isso. Por quê? Porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. E aí você tem, toda essa questão hoje em dia aí dos alimentos, não pode isso, não pode aquilo, come isso, come aquilo. Não se envolva com doutrinas que têm a ver com coisas, rudimentos do mundo, mas não de acordo com Cristo. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Ou seja, se você serve ao tabernáculo, se você serve só os desejos corporais, então você não vai enxergar esse altar, você não vai, porque esse altar é um altar de glória, de fé, de coisas espirituais. Então ele fala, não vos deixeis levar por doutrinas, fortifique o seu coração com a graça e não com alimentos. Tipo assim, a pessoa fica, hoje em dia, a gente tem muita preocupação, que comeremos, que beberemos. Será que tem proteína? Será que tem vitamina? Será que tem gorduras transgênicas? A gente fica preso demais a essas coisas. Quer dizer, às vezes tem gente que tem um cuidado excessivo com o corpo. Oi, Vânia, bom dia. Então as pessoas que têm esse cuidado excessivo com o corpo, elas estão servindo ao tabernáculo. Mas aí ele diz, temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Quando você se preocupa demais com as coisas terrenas, com o que comer, beber, vestir, você não está confiando no Senhor. E aí o seu louvor não vai ser verdadeiro. Não é aquela pessoa que passa a semana inteira cuidando só de interesses materiais. Aí no domingo chega lá na igreja e canta, levanta a mãozinha. Se o pastor mandar dar uma pirueta, ele dá. Se o pastor fala senta, ele senta. Levanta, levanta. Bate palma, bate palma. Mas a coisa não flui. Por quê? Porque a pessoa serviu ao tabernáculo. Passou a semana inteira só pensando o que comer, o que beber. A mulherada aí, tem mulher que vai para o salão de beleza na segunda, fazer o cabelo, na terça faz a unha, na quarta vai na podóloga, na quinta faz outra coisa. Aí no domingo, agora eu vou, domingo é o dia do Senhor, vou louvar o Senhor. Aí chega lá, sente que o negócio não está fluindo.
Opa, Petucida. Deixa eu lembrar que é a Nair. Bom dia. Então você fica preso, né, nas coisas do corpo. Quando você serve ao tabernáculo, o tabernáculo é o corpo. Então ele diz que a pessoa que faz isso, ela não é que ela, aqui fala não tem direito, né? Realmente está querendo dizer o seguinte, ó, não é conveniente, não vai fluir. Então você tem que buscar o Senhor durante a semana também, irmãos, todos os dias. Porque veja bem, o louvor, ele é importante, ele traz sim bênçãos na nossa vida, mas desde que eles sejam constantes. Você, principalmente as mulheres parece que gostam mais de receber um elogio do marido, né? Quando o marido chega e fala, nossa, você tá bonita, você tá cheirosa. É bom, não é? O homem também gosta, é claro. Né? Mas quando o elogio é sincero, quando o elogio é feito com amor, com sinceridade. Como eu disse aqui, não adianta, por exemplo, se o marido está traindo a mulher e fica falando, nossa, você é linda. E principalmente se a mulher souber que ele está traindo, ela vai ficar com nojo daquele elogio, né? Então a mesma coisa é o Senhor. Por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então nós temos que buscar o Senhor, pessoal. Não estou falando aqui de ninguém ser perfeito, não. O próprio Jesus não exige perfeição, mas ele exige de nós uma sinceridade, um quebrantamento, uma humildade de aceitar a correção, de aceitar a palavra. Então, se você busca o Senhor todos os dias, se você está sempre falando com o Senhor em oração, quando você chegar lá no domingo, na igreja, você não vai se sentir estranho de fazer aquele louvor ali no meio da multidão. Mas se você passa a semana, nem lembra que Deus existe, quando chega domingo na igreja, você vai cantar, você vai se sentir mal, né? Fala, puxa vida, eu acho que eu estou sendo hipócrita, porque durante a semana eu nem lembro que Deus existe. Chega no domingo e vai cantar na igreja. E eu estou falando isso por quê? Porque eu conheço músicos, né? Eu sempre convivi nesse meio musical. Eu conheço muitos músicos que são assim, eles passam a semana como se Deus não existisse. Mas chega no domingo, pega lá o violão, pega lá a bateria e faz aquele show gospel, né? Vira um show, porque o Senhor não vai receber. Não é só porque o cara toca um instrumento que ele é um adorador. Muito pelo contrário, né? Tem gente que não toca nem, sei lá, nem chocalho, mas tem um coração quebrantado. É isso que importa. Oi, Fátima, Pai do Senhor, bom dia. Então ele fala assim, ó: porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. Quer dizer, o corpo é queimado fora do arraial. Significa que você usa o seu corpo só como um meio de locomoção para servir ao Senhor, mas não é o corpo que é importante. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, quer dizer, esse corpo queimado foi Jesus que realizou. Então nós já fomos oferecidos ao Pai como oferta. O Senhor Jesus nos ofereceu ao Pai como se nós fôssemos uma conquista de guerra, né? Ele, como um general das batalhas, ele vem e nos conquista para o Pai. Então ele fala, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, em função do que Jesus fez por nós, quando nós reconhecemos isso, e nós entregamos os nossos corpos a ele em sacrifício vivo, isso é louvor, isso é agradável ao Senhor. Porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Olha só, o cristão ele sabe que aqui não é o objetivo final da vida.
Nós estamos aqui de passagem. Essa vida é um meio para a gente aprimorar, como eu sempre falo aqui, o nosso ser interior, o nosso caráter em Deus. Porque lá na glória, pessoal, lá no mundo para o qual nós estamos apenas ensaiando, lá nesse mundo vindouro, novos céus e nova terra, é lá que você vai mostrar suas qualidades. É lá que você vai reluzir como luzeiro no firmamento, se você tiver servido ao Senhor de coração, né? Portanto, quer dizer, à vista de tudo isso, ofereçamos sempre por Ele, quer dizer, por meio de Jesus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Por que chama sacrifício de louvor e não apenas louvor? Porque o louvor ele tem que ter conteúdo, pessoal. O louvor tem que ser sincero. O louvor não existe se não houver uma relação entre você e o Senhor. Aí é só cantar, né? Então o louvor ele é fruto de um relacionamento de amor. Por exemplo, um amigo pode louvar outro amigo, né? Mas se eles forem amigos de verdade, que se você tiver um amigo traíra e você falar, nossa, fulano, você é uma bênção, você está enganado. Ou então, se ele for uma bênção e você achar que ele não é, né? Você ficar desconfiado da amizade. Então aí já deixou de ser louvor, já virou confusão. Alguns vieram avisar Josafá dizendo, olha, vem contra ti, Josafá, uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então o rei recebeu a notícia de que estava vindo contra ele uma grande multidão. Oi, Gabriel, bom dia. Seja bem-vindo, amado. Deus te abençoe. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Olha aqui, ó, Josafá. O que aconteceu no coração de Josafá? Ele teve medo. É normal ter medo? Sim, na hora de uma situação real de perigo, porque o medo dele aqui não foi um medo, como eu disse, né? Eu sempre digo aqui, não foi um medo de um pensamento que você alimentou e que não tem nada a ver com a realidade. Hoje nós temos medos sem fundamento. Mas o medo de Josafá aqui era um medo real. Quando você passa por uma situação difícil, por um problema real, é normal você sentir medo e não se condene por isso. Mas ele não ficou ali no medo, ele não ficou alimentando medo. Ele não ficou ali choramingando e pensando, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele não ficou ali como uma barata tonta, rodando para lá e para cá, sem rumo, sem saber o que fazer. Ai meu Deus, perdi até o rumo. Não. Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E aí, esse jejum que ele proclamou em todo o Judá, é como se ele pedisse a ajuda dos irmãos também. Então ele falou assim, eu vou fazer duas coisas, eu vou buscar o Senhor e vou buscar, né, a comunhão, vou buscar a cooperação dos meus irmãos, daqueles que têm a mesma fé. Eu vou abrir meu coração e vou pedir ajuda. Então Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Ele acreditava, pessoal, na oração coletiva. Por quê? Porque Deus se agrada dos louvores do seu povo. Deus se agrada quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se une. Por isso que ele diz lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. É lógico que você tem que ter a sua vida individual de oração com Deus, sozinho aí no seu quarto. Esse é um tipo de oração que é insubstituível. Mas também há momentos que você tem que chamar uma pessoa, um irmão, uma igreja para orar.
surgiu um problema real, né? Bateu medo. A primeira reação de Josafá, então Josafá era um adorador. Os irmãos estão entendendo? Josafá não era um cara que se esquecia de Deus e só procurava a Deus quando a barriga doía. Então, quando ele procurou o Senhor, já tinha intimidade. Aí veio a situação difícil, veio o dia mau, ele se ajuntou, né, com seus irmãos e começaram a buscar o Senhor. Josafá se pôs em pé no meio da congregação de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Primeiro ele lembrou a Deus de que Deus é único e que ele é dono de tudo, que ele controla tudo. Então, tipo assim, se Deus controla tudo, então eu estou buscando aquele que realmente pode resolver esse problema. Eu não estou confiando na carne. Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Tipo assim, Deus não está distante. Apesar do Senhor ser o Criador de todas as coisas, mas o Senhor age na terra também. O Senhor é o Deus que domina sobre todos os reinos das nações. Então não é um Deus, pessoal, que fez a terra e foi dar uma volta e esqueceu de nós. O Senhor tem o controle. Mesmo com tudo que está acontecendo hoje, no mundo, na política, o Senhor não perdeu o controle. Pelo contrário, né? O Senhor sempre está de olho em tudo. E às vezes ele permite o sofrimento, as tribulações, por causa do pecado do povo. Então ele trouxe à memória essas duas coisas. Aí ele disse: na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. É um elogio, né? Se ele fosse um camarada, vocês mesmos vão poder me responder aí. Se ele fosse um camarada que não lembrasse de Deus hora nenhuma na vida dele, a hora que ele falasse isso aqui, na tua mão há força e poder, Deus ia falar assim: só me busca na hora que a barriguinha dói, né? Quer dizer, não estou dizendo que Deus ia falar, mas Deus poderia julgar na cara, né? Só para a gente entender o quê? Que, na verdade, o louvor de Josafá aqui foi autêntico porque ele era um homem que confiava no Senhor. Não só nos momentos difíceis, mas ele confiava no Senhor. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Então ele disse: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel? E não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Aqui ele vai além ainda, ele lembra das promessas de Deus, dos feitos, né? Uma coisa que Deus fez. Essa terra é como se você hoje em Cristo você dissesse: ah, Senhor, o Senhor me chamou quando eu era um perdido. O Senhor que me estendeu a mão quando eu achava que não tinha jeito mais. Não é agora que o Senhor vai me deixar na mão. O mesmo, né? Igual Paulo fala: aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. 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 Fátima, Analice, Chico. O mesmo que começou, né? Quer dizer, do mesmo jeito. Paulo também fala assim: assim como recebestes a Cristo o Senhor, assim também andai nele. Como é que você recebeu a Cristo o Senhor? Pela fé. No início, irmãos, quando vocês creram, né? Não tinha cobrança nenhuma, não tinha tristeza nenhuma. Por quê? Você não tinha aquele conceito ainda assim: ah, mas e se Jesus me rejeitar? Você chegou pela fé, né? Aquela fé pura, simples, igual uma criança. Você chegou a Jesus com aquela simplicidade, né? Tipo assim: ah, é para mim essa graça? Eu quero.
E aí você creu, você entrou. Só que aí depois que a gente entra, a carne começa a querer falar mais alto, o ego, né, começa a querer dizer, não, mas agora, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, Deus não vai te amar. Aí a gente traz aquela cobrança do mundo lá fora para a vida cristã. Mas ele disse assim, ó, foi o Senhor que lançou fora os moradores dessa terra e a deu ao teu povo de Israel. Então, se o Senhor nos deu essa terra, o Senhor não vai deixar esse inimigo entrar aqui e destruir. Olha aí, irmão, vocês estão entendendo o que eu falo que é você orar de acordo com a palavra? É como se você dissesse, Senhor Jesus, o Senhor me chamou. O Senhor não me chamou para destruição, porque destruído eu já estava. Ou viria a ser destruído se eu continuasse lá no pecado. Então o Senhor não me chamou. Essa prova aí, eu quero que o Senhor me dê paz para eu confiar que o Senhor vai fazer algo. O Senhor vai dar o livramento. Eu não sei como, mas eu sei que o Senhor me chamou, né? O Senhor veio e me resgatou, estando eu morto em meus delitos e pecados. E a tua palavra diz, se Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, quanto mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você acha mesmo que Jesus ia te salvar lá atrás para agora julgar você numa roubada que não tem saída? Não, irmãos, ele só quer fazer você ter uma fé maior, mais dinâmica, mais autêntica, mais poderosa. Se bem que o poder não vem de você, vem dele, né? Mas uma fé que descansa mais no poder dele. Então, quando vem uma luta, quando vem uma provação, não é para desanimar e não é Jesus te jogando fora. Não é o Senhor te abandonando, né? O que ele diz lá em Isaías 54? Ainda que venham ataques contra ti, isso não procederá de mim. O Senhor a ninguém tenta e ele não pode ser tentado pelo mal. Então, ainda que venham ataques contra você, o Senhor está ali para te ajudar, para te livrar. E os ataques vêm, né? Ele controla ainda por cima, ele não deixa que você seja tentado além do que você possa suportar. Então, tudo isso está aqui na oração de Josafá, está implícito, né? Então ele diz assim, ó, o Senhor deu essa terra a Abraão e habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. Lembra que nós lemos outro dia aqui, Romanos, que fala, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a nudez, fome, angústia? Olha aqui, ó. É a mesma coisa que ele está falando. Ó. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Quer dizer, o nome do Pai está no Senhor Jesus. E se o nome do Pai está no Senhor Jesus, está em nós a partir do momento que o Espírito Santo entrou na nossa vida. Então o nome do Senhor está em você. E o seu nome está escrito na palma da mão dele. Também Isaías fala sobre isso. Bom, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram, não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Quer dizer, agora, Senhor, vem esse inimigo aí tentando nos derrubar. Então ele buscou o socorro do Senhor, porque ele sabia. Falou, não, se o Senhor nos deu essa terra, ele não vai deixar esse inimigo tomar. E o Senhor não rejeita a oração sincera, não é? Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Pessoal, eu quero que vocês entendam aqui, essa altura,
que Josafá não tinha saída, tá? Humanamente não havia saída para ele. Era muita gente contra ele. Eu já vi teólogos dizer que provavelmente tinha pelo menos 5 vezes mais do que o povo de Judá, que é a população que veio contra eles. Em questão de números. Então não tinha saída. E eram homens violentos, homens que não tinham misericórdia. Então ele teve medo real, ele teve motivo para ter medo. Qualquer ser humano normal teria medo. E ele não tinha saída, ele não tinha como pensar numa solução. E agora, o que eu vou fazer? E ele nem recorreu a isso, ele foi direto no Senhor. Né? Então ele disse: Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Tipo assim, agora, Senhor, ou o Senhor é Deus, né? Ou o Senhor age, ou a gente está lascado. E é assim que muitas vezes vai acontecer na nossa vida, irmãos. Vai ter situação que ou Deus age, ou já era. Mas será que nós vamos clamar nessa hora? Será que nós vamos realmente buscar o socorro do Senhor? Ou a gente vai pegar o telefone e ligar para um amigo, né? Ô fulano, estou numa situação difícil aqui, rapaz, me ajuda aí. Mas não vai clamar ao Senhor. Será que a gente vai ficar murmurando pelos cantos da casa, chorando, reclamando? Mas aquela barreira, né? Não fala com Deus, não abre o coração. Então todo Judá estava em pé perante o Senhor. Aí, ó, acabou que aqui eles ofereceram, né, um louvor já no pátio ali onde estava, né, Josafá. Então, todo Judá, bem como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos, estava todo mundo ali. Ele chamou a geral, né? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Olha aí, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Esse é o nome da fera, o profeta do Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Era algo muito sério, né, irmão? Você imagina se fosse um profeta falso, igual muitos desses que a gente vê hoje. Imagina Josafá confiar numa mentira, ia morrer todo mundo, ia ser destruída a cidade. Olha a responsabilidade do profeta, né? O Espírito do Senhor veio sobre esse Jaaziel. Então ele disse, e olha o que ele vai falar: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. De certa forma, ele, tipo assim, se Josafá tivesse pensando em se preparar para guerrear, pegar as espadas, pegar as lanças, ele teria feito um estrago maior ainda, né? Porque ele disse: não tereis que pelejar, tipo assim, sossega aí, né? Pode baixar as armas. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Olha aí o Senhor mostrou a estratégia do inimigo. É quando Deus te dá discernimento da situação. Sobem pela ladeira de Ziz e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Deus mostrou tudo, a verdade, né? Começou por aí. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém.
Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ele falou, ó, não tenham medo, né? Não, vocês não vão ter que lutar. Talvez vocês já estão preparados, né? Querendo aí já pegar, afiar as espadas, já pegar aquele monte de escudo que estava guardado, né? Enferrujado lá. Pensando, e agora? Como é que nós vamos fazer? Será que o Senhor vai dar para a gente uma força maior, né? Mas nós, de qualquer forma, nós vamos ter que lutar, porque guerra é guerra, né? Afinal de contas, guerra é um negócio muito sério. O inimigo não tem perdão, não tem misericórdia. Então eu já estava pensando como que Deus ia fazer para capacitá-los a guerrear. Qual não foi a surpresa quando Deus disse, não, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. O Senhor pelejará por vós. Josafá então se prostrou com o rosto em terra. Significa que ele creu na profecia, né? Ele creu na palavra. Na mesma hora ele se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. Olha aí. A adoração, pessoal, ela flui de uma realidade, né? De uma vida real com o Senhor. Uma confiança real, uma dependência real. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Inclusive é aqui que algumas igrejas baseiam, né, para fazer a algazarra que acontece. Porque eles se reuniram para louvar o Senhor de Israel com voz muito alta. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Pessoal, a guerra não tinha acontecido ainda. O inimigo estava vindo ainda, o inimigo não tinha sido derrotado ainda. Mas olha a confiança de Josafá. Isso é o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Quando ele recebeu a palavra, no caso aqui, a gente não precisa de uma profetada, tá, pessoal? Basta você receber uma palavra da Bíblia, uma palavra de Deus, para a sua situação. Quando ele recebeu a palavra de Deus, ele já começou a falar, ó, pessoal, por isso que eu digo para vocês, ó, creia no Senhor, creia na sua palavra. Creia nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então Josafá já entrou no descanso. Ele já não estava mais preocupado com a guerra. Você consegue imaginar isso? Não sei se alguém de vocês já teve esse tipo de experiência. De você, no meio do fogo mais ardente da batalha, você já ter certeza que Deus vai livrar. E você já louva o Senhor, você já dá testemunho, né, do poder de Deus. E aconselhou-se com o povo, olha aí o que ele fez, olha. Tipo assim, e vou fazer mais. Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. E dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Você imagina isso aqui, irmãos, uma guerra. Os inimigos estão vindo de lá com lança, com flecha, com espada. Quando eles, tipo assim, chega no vale, né, onde vai desembocar ali o confronto, ele vê os irmãos com instrumento na mão, harpa, saltérios, né? Se fosse hoje um irmão com a guitarrinha, o outro com um violão pendurado, o outro com um teclado, né? Falou, mas peraí, ué, a gente veio para guerrear, que negócio, vai ter um show, vai ter uma festa? Ou será que esse violão aí é uma metralhadora disfarçada, né?
Então, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Por quê? O Senhor deu estratégia, né? Mostrou exatamente o que o inimigo ia fazer e deu livramento. Então colocou emboscada. Emboscada, vocês sabem, quando você pega o inimigo de surpresa, né? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha o que aconteceu aqui. Eram 3 povos, o Senhor, né, fez algo ali que eles se voltaram uns contra os outros. Aqueles 3 povos inimigos que viriam derrotar Josafá, eles se desentenderam entre si e começaram a guerrear entre si. Então, primeiro, 2 povos mataram um povo, e depois os 2 que ficaram, um destruiu o outro, e com certeza foi praticamente exterminado também. Eram homens tão violentos que eles não recuavam na batalha. E isso serviu para que eles matassem, né, destruíssem a si próprios. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Cumpriu-se o que foi dito lá pelo profeta: vocês não vão ter que pelejar. Quando eles chegaram, já estava todo mundo morto lá, só acharam cadáveres. Lembra que eu falei com os irmãos que quando tinha festa em Israel, parece que Josafá sabia disso, né? Você nunca vai ver uma festa de Israel interrompida por um inimigo que invadiu de surpresa no meio da festa. Podia estar o inimigo que fosse ao redor. Quando o povo de Israel se reunia para louvar o Senhor, para fazer alguma das festas, os inimigos não apareciam. Os inimigos não se aproximavam. E aqui foi a mesma coisa. Quando o pessoal começou a cantar e louvar o Senhor, os inimigos perderam o rumo, né? Tipo assim, a glória de Deus. Aí eles ficaram loucos e começaram a se destruir. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, tem pessoas que têm inveja de você, mas ela vai na sua casa. Ela vai na sua casa porque ela quer vigiar a sua vida, ela quer tomar conta do que você faz, se você comprou alguma coisa nova, se você, né, tem a outra amizade que ela vai ficar com ciúme. Então ela está sempre te rodeando. Comece a botar um louvor aí, na hora que ela chegar na sua casa, você liga um CD aí com a música bem espiritual, ou bota no computador, né, liga aí uma música, um louvor. Não precisa pôr alto para afrontar, não. Põe ali uma certa altura, né, que dá para ouvir tranquilo. Aquela pessoa vai ficar confusa, aquela pessoa vai começar a perder o rumo. Ela não vai falar coisa com coisa. Agora, é lógico, você tem que ter intimidade com o Senhor, né? A música não vai funcionar como se fosse um amuleto mágico. A música não é um espantador de pernilongo igual tinha antigamente, que você ligava lá aquele aspiralzinho, né? Você punha fogo ali, aquele ia queimando, espantava os pernilongos. O que vai espantar é a presença do Senhor na sua vida através do louvor. Faça essa experiência, depois vocês me contem. Tenho certeza que vai funcionar. Bom, e vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam carregar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Olha aí. Além de ter o Senhor destruído os inimigos, eles ainda foram abençoados, né? Com muitos despojos, ao ponto de não conseguir nem carregar.
Ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamam aquele lugar o Vale de Beraca, até o dia de hoje, que significa Vale de Bênção, né? Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Então, irmãos, quando você não foge da prova, quando você enfrenta a prova de modo sobrenatural, guarde isso. Quando você enfrenta a prova de modo sobrenatural, o Senhor vai te dar alegria dobrada sobre os seus inimigos, sobre aquilo que te perturbava, aquele problema. Por quê? Porque você tem uma vida de adoração, uma vida de comunhão com o Senhor. Então você louvou o Senhor te deu vitória, porque você confiou na palavra dele, você não fugiu do problema. Você não se alienou, você não escondeu, você não alimentou o medo. Você confiou totalmente no Senhor. Oi, Dani, bom dia. Seja bem-vindo, obrigado pelas rosas. Você confiou na misericórdia do Senhor. Esse é o verdadeiro louvor. Essa é a verdadeira adoração. Então, essa adoração, pessoal, ela traz cura para a nossa alma, porque, como o dia que nós falamos aqui sobre o Espírito Santo, né, o trabalho interior do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Os irmãos que estavam na live devem lembrar, né? A gente falou bastante coisa, mas só para lembrar um ponto importante. Muitas vezes o Espírito geme dentro de nós, ele traduz para Deus, né, os nossos verdadeiros anseios, porque nós não sabemos pedir como convém. Certo? Mas não significa que o nosso culto é um culto cego, uma fé cega. Quando fala ali que nós não sabemos, porque, por exemplo, Josafá teve medo. Ele clamou do jeito que deu ali naquele momento. Mas ele não foi pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa. Você vê que a atitude dele de buscar o Senhor foi automática. Ele não pensou duas vezes, porque ele tinha intimidade com o Senhor, ele buscava o Senhor. Então, à medida que ele buscava o Senhor, ele confiava no Senhor, o Senhor estava pronto para atender, né? E aí o Senhor deu uma palavra para ele, em cima dessa palavra ele já descansou, antes da guerra terminar, ele já estava tranquilo, e já estava até pregando para os irmãos, falou: irmão, o negócio é o seguinte, ó, nós vamos fazer o seguinte, você aí do violão, você vai lá na frente da batalha. Ah, Senhor, mas quem tem que ir na frente não é o cara que está com a espada, com a lança? Não. Vai você do violão, você da flauta, você do tamborim. Você imagina uma guerra desse jeito. Parecia uma fanfarra, né? Uma banda de... uma filarmônica. Um ali com trombone, outro com saxofone. Não sei que música que eles tocaram, né? Mas eu sei que o Senhor desbaratou os inimigos, perderam o rumo, se voltaram uns contra os outros. O ódio deles, talvez, né? Foi tão grande quando escutaram aquela música, porque assim é o perverso, né? O perverso não pode ver você feliz, que ele já vira bicho, né? Por isso que eu falei, se você tem um amigo, um falso amigo, né, ou amiga, fofoqueiro, invejoso, próxima vez que ele for na sua casa, bota um louvor, uma banda. Próxima vez que ele for na sua casa, bota um louvor na vitrola aí, um som ambiente, não precisa agredir não, botar muito alto não, senão não dá nem para conversar, né? Recebe a pessoa. Inclusive você pode fazer esse teste com todos os seus amigos, né? Eu de vez em quando eu desconfio de uns aqui, eu faço isso. Eu deixo um louvor ligado aqui na internet. A pessoa chega e já começa. Olha para um lado, olha para o outro, começa a coçar a cabeça, rapidinho vai embora. Eu falo: ah, capeta, vai saindo em nome de Jesus.
É assim que funciona, irmão. É desse jeito. Então provavelmente eles cantaram alguma coisa, né? Tipo assim, ó. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, Renato? Embora me assalte o cruel tentador e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus eu serei. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, glória a Deus. Cantai, aqui tá baixo. Cantai ao Senhor um novo cântico, sua glória está no templo. Ele é o Rei dos Reis, único Senhor. Rendei-vos a Ele. Cantai ao Senhor um novo cântico,
Sua glória está no templo. Ele é o Rei dos Reis, único Senhor. Rendei-vos a Ele. Cantai ao Senhor um novo cântico, sua glória está no templo. Ele é o Rei dos Reis, único Senhor. Rendei-vos a Ele. Cantai ao Senhor cântico, sua glória está no templo. Ele é o Rei dos Reis, único Senhor. Rendei-vos a Ele. Aleluia. Amém, glória a Deus. Então é isso, irmãos, o louvor é algo que brota, né? Como a Bíblia diz que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então o louvor é algo que brota do nosso coração como uma gratidão, né? Um retorno a Deus daquilo que o Senhor fez por nós na cruz e que nós cremos. Quando nós cremos e descansamos, nós, nós refletimos a glória do Senhor. Como disse Paulo lá, né? Como por um espelho, nós refletimos a glória do Senhor. O Senhor nos ama, nós somos a princípio vasos para receber, como eu sempre falo aqui. Nós, ao confiar, né, ao receber o Espírito Santo, nós somos enchidos pelo amor de Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. E aí nós, então, vamos dizer assim, hidratados, né, por essa água do Espírito, nós, nutridos, alimentados, nós crescemos, damos frutos para Deus. Então vós, como disse Paulo, sois lavoura de Deus. A lavoura de Deus porque o Senhor irrigou, plantou, cuidou, carpiu, preparou o terreno, lançou a semente, tudo Ele fez. E aí nós, recebendo essa chuva, né, esse amor, essa chuva da graça, nós somos hidratados, somos nutridos por essa água do Espírito, né? Essa fonte que jorra. E aí nós, sendo nutridos, sendo hidratados pelo Senhor, automaticamente a gente começa a frutificar, os nossos lábios começam a reconhecer aquilo que o Senhor está fazendo lá no nosso íntimo. E como disse Paulo também, temos o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei e por isso falei. Nós cremos, né? Nós temos crido. E nessa manhã o Espírito Santo quer que você experimente aí com mais clareza os benefícios, né, de uma vida de louvor e adoração ao Senhor. E você não precisa ser um músico, né, instrumentista, para poder louvar o Senhor.
Você não precisa ser afinado ou afinada. Você pode cantar de qualquer maneira. O que importa é a intenção do coração, né? O que importa é a confiança que você tem no Senhor. Isso que vai fazer a diferença. Então o louvor, guarde isso, né? O louvor, ele é essa resposta nossa ao amor de Deus. Nós respondemos com fé, confiança, e aí o caráter de Deus vai sendo transferido para nós. E questão de bênçãos, irmão, mais uma vez, guarde no seu coração. A maior bênção que Deus pode nos dar é mudar os nossos valores, é fazer a gente enxergar com os mesmos olhos dele. Você vê, Jesus esteve na terra, a Bíblia diz que ele era um homem de dores, homem experimentado nos sofrimentos. Ele mesmo disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm ninho, né? Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora, você acha que já existiu alguém mais feliz do que Jesus na terra? Como que pode, né? Um homem que era humilhado o tempo todo, perseguido, escarnecido, né? Como é que fala? Caluniado, invejado. Um homem que acabou, né, por ser preso, condenado como se fosse um criminoso, injustamente morto. A Bíblia diz que ele não abriu sua boca. Como um cordeiro vai mudo ao matador, ele não abriu sua boca. Como que pode um homem numa situação dessa ser o homem mais feliz da terra? Depende dos valores que ele traz dentro do coração dele. Então, para nós também, a verdadeira alegria, pessoal, a verdadeira gratidão, vale mais do que qualquer tesouro desse mundo. Embora, né, é um discurso que poucos querem ouvir, que as pessoas estão atrás de bênçãos materiais. Mas não há nada mais poderoso do que aquilo que o Senhor quer colocar dentro de nós. Esse é o verdadeiro reino de Deus. O que Jesus disse? O reino de Deus está dentro de vós. Não procure do lado de fora, nas coisas materiais, que você não vai encontrar. O reino de Deus estará dentro de vós. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a presença dos irmãos mais uma vez, né? Avisei no início da live que eu não ia poder ficar muito tempo. Eu tenho compromissos agora. Mas mais uma vez foi um prazer falar com vocês, estar com vocês. E hoje à noite, às 19h30, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, tá? Para a gente ter aí um momento com o Senhor, um momento de comunhão, um momento de aprendizado, né? Meditação na palavra de Deus. Eu quero agradecer mesmo de coração, obrigado aí pelas curtidas, obrigado por tudo. E que Deus abençoe a cada um de vocês, tenha um dia cheio de paz, cheio de vitória na presença do Senhor. Amém? Bom dia para todos. Amém, Otamirazinho.